Evangelho segundo São João. Naquele tempo, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Jesus insistiu pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro, entristecido por ele ter perguntado uma terceira vez se o amava, respondeu-lhe: Senhor, vós conheceis todas as coisas, vós bem sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu vos te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te preparavas e ias para onde querias. Quando, porém, envelheceres, estenderás os braços, e outro te há de preparar e levar para onde tu não queres. Jesus disse isto para indicar que em que gênero de morte Pedro o glorificaria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A epístola foi extraída dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração na hora nona. Traziam-se para ali um certo homem, que era coxo de nascimento, pondo-o todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que lá entravam. Uma vez que ele viu Pedro e João entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, que ia com João fitando o pobre, disse-lhe: Olha bem para nós. Ele fixava-os com toda atenção, à espera de receber deles alguma coisa. Pedro então disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, dou-te, porém, o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e caminha. Ao mesmo tempo, pegando-lhe pela mão direita, ergueu-o, tendo-se-lhe imediatamente consolidadas as pernas e os pés. Deu logo um salto, pôs-se de pé e começou a caminhar. Depois entrou com eles no templo, andando, pulando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e a louvar a Deus. Como conheciam bem que ele era o mesmo que costumava pedir a esmola à porta formosa do templo, ficaram cheios de espanto e fora de si pelo que tinha acontecido. Hoje nós estamos contemplando o mistério da vigília de São Pedro e São Paulo. Hoje a igreja sempre tributa um dia nessa vigília ao jejum e à oração mais rigorosa, pedindo que estes gloriosos apóstolos, que são as bases onde a igreja foi firmada, cuidem de nós, escutem as nossas preces e nos deem a graça que necessitamos neste dia. Em particular, o Evangelho de hoje, ele nos rememora a tríplice afirmação de São Pedro, da mesma forma como ele negou a nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, dizendo que não conheço, e dizendo ainda mais, com juramento. Ou seja, na hora que ele falhou, hoje a igreja rememora as 3 vezes que ele restituiu a nosso Senhor a honra que lhe havia tirado. Pedro, tu amas-me. Senhor, sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros e por fim apacenta as minhas ovelhas. Tudo isto tem um sentido espiritual, assim como teve um sentido naquele momento, para conseguir a contrição de coração mais profunda ainda de Simão Pedro, de nossos primeiro soberano pontífice. Assim, conseguiu também aquele sentido espiritual que dá-nos a conhecer qual é o ministério petrino, o ministério de um verdadeiro Papa. Quando nosso Senhor disse a primeira vez e a segunda, apacenta os meus cordeiros,
O que é um cordeiro? O cordeiro é o filho da ovelha. O cordeiro é um animal que por si não faz muita coisa. Ele sempre está junto à mãe. Se a mãe vai para algum lugar, ele vai atrás. Se a mãe vem, ele vem. Nosso Senhor dando-lhe a apacentar uns cordeiros, ou seja, os simples fiéis, como nós, sacerdotes, mais baixa ordem, como os clérigos, como enfim, qualquer pessoa fiel. Nosso Senhor instituiu São Pedro como bispo, um simples bispo, para orientar os seus cordeirinhos no caminho da pátria celeste, como é a missão de todo bispo. O bispo, ele tem que guiar as almas que lhe são confiadas. Nosso Senhor disse: apacenta os meus cordeiros. As almas que lhe são confiadas para apacentar no caminho da pátria eterna do céu. Apacentar, não tosquiar, não comer as carnes, mas apacentar, cuidar. Como o pastor não tem nenhum direito sobre a ovelha que cria, a não ser que seja dele, assim também o bispo não tem nenhum direito aos cordeiros que ele conduz à pátria do céu, a não ser que fossem deles. Mas como não são deles, mas de nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm que guiar conforme nosso Senhor Jesus Cristo quer que eles guiem. Ou seja, na virtude, na paz, e enfim, em todas as boas obras e na verdadeira e santa fé, sem a qual não podemos agradar a Deus, e com a qual nós conseguimos as demais virtudes, que não são necessárias, ou seja, a esperança e a caridade. Mas a São Pedro em particular, nosso Senhor perguntou uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu-lhe, entristecido. O Evangelho diz contristado, ou seja, remordido, porque lembrou-se da negação que ele fez naquele dia. Ele respondeu uma terceira vez, agora com profundo pesar em sua alma: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E então nosso Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma que o cordeiro não faz nada sem a ovelha sua mãe, assim a ovelha faz pouca coisa se não há um pastor que lhe guie. Nós temos que ter uma coluna e uma base da verdade. Essa coluna, essa base da verdade é o soberano pontífice, não há outro. Se ele falha, as ovelhas se dispersam. Se ele morre, as ovelhas perdem o pasto. Todas as ovelhas e todos os cordeiros que andam com estas mesmas ovelhas, elas têm que ser guiadas por um pastor que lhes conduzam a pastos verdes, a água fresca, lhes conduzam aos caminhos certos para a pátria do céu. Se as ovelhas têm um pastor que, no lugar de as levarem a um pasto verde, para a água fresca, para um caminho reto e seguro, mas ao contrário, levam-nas para a terra seca e árida, onde não há pasto, onde não há água, onde não há nada, e somente há lobos que eles querem devorar, e o pastor, ao contrário de se importar com os lobos e afastá-los, antes se senta e começa a tocar flautas para poder animar o cortejo? Então isso não é pastor. Isso é um mercenário. E o mercenário, ele não entra pela porta, ele entra pela janela. Tão contrário ao ofício do soberano pontífice. O soberano pontífice, ele nos guia no caminho certo, primeiro do pasto. O pasto, ou seja, a alimentação saudável que a ovelha necessita para poder crescer e se desenvolver, para não chegar no céu desnutrida, mas para chegar no céu cheia de boas obras, ela precisa primeiro dos sacramentos. Os sacramentos vieram do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E dali brotaram, mas para bem recebê-los precisamos da fé. A terra onde tem esse pasto é a terra da fé. E este pasto que cresce nessa terra boa e fértil,
Ou seja, nessa terra da fé são os sacramentos. Se não há verdadeira fé, dificilmente há verdadeiros sacramentos. Normalmente, eles fazem o possível para poder destruí-los, para poder diminuir-lhes a sua graça e sua eficácia, ou então desmerecê-los de alguma forma. Um mau pastor, ele destrói tudo aquilo que a igreja edificou ao longo dos anos por meio das bases que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Os mercenários, eles fazem o possível para poder somente conseguir com que todos os fiéis sejam iguais, sem distinção, sem a hierarquia que nosso Senhor mesmo instituiu. Nosso Senhor, ele fez a hierarquia não para poder desprestigiar alguns e super aumentar os outros, fazendo-os como se fossem, como eu disse, mercenários para tosquear e comer as ovelhas. Ele fez a hierarquia para poder haver aqueles que bem conduzem ao caminho reto e aqueles que são guiados. Nem todos têm a mesma ciência. Alguns foram profetas no passado, alguns patriarcas, algumas mulheres foram matronas, outras foram filhas. Enfim, cada um recebeu uma missão de Deus. Alguns são arquitetos, outros engenheiros, outros advogados, outros médicos. Alguns são padres. Se todo mundo fosse médico, não precisaria da profissão. Todos se curariam a si próprios. Se todos fossem advogados, ninguém precisaria de outro para defendê-lo. Se todos fossem padres, todos saberiam se conduzir ao caminho do céu. Mas isso não acontece. Quantas pessoas são ignorantes, que não sabem às vezes nem os básicos artigos do credo? Por isso precisamos de um guia seguro. Este que nos afirma e confirma aquilo que é de fé, aquilo que é verdade revelada por Deus. E aqui vemos, principalmente, que aquele que é um soberano pontífice, ele guia-nos na água da vida, aquela que nosso Senhor disse que daria de beber à samaritana. Se vós soubesseis quem lhes dará de beber, vós é que me pediríeis, e eu lhe daria uma água viva, e aquele que beber desta água não terá mais sede. Quando São Pedro estava à porta do templo, à porta formosa, que encontrou aquele coxo, disse-lhe: não tenho ouro nem prata, dou-te porém o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levanta-te e caminha. A água da vida, ou seja, aquela água pura e perfeita que as ovelhas tomam e saciam e não tem mais sede, é a água de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a caridade ardente que é nos inspirada pelo Romano Pontífice. Esta água ardente que ao mesmo tempo sacia-nos a sede e ao mesmo tempo dá-nos mais sede que a água da sabedoria. Ela é a água que faz nos levantar e caminhar. Muitas vezes não com o corpo, porque muitas vezes nosso Senhor permite-nos o trabalho e o sofrimento no corpo para podermos alcançar um bem maior. No entanto, para o bem da alma, nós só podemos levantar-nos do erro, levantar-nos da falsidade, levantar-nos da vida errada de pecado. Só podemos levantar-nos da nossa covardia se alguém disser-nos: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e caminha. Como é que saberemos, muitas das vezes, que um pecado é pecado se nos foi ensinado? Nós temos que aprender e conhecer o caminho do bem. E como é que aprenderemos que uma coisa é certa e correta diante de Deus se ninguém nos instruir? Da mesma forma que nós precisamos de professores para aprender as primeiras matérias básicas, precisamos do soberano pontífice para ensinar-nos a matéria da vida eterna. Por isso, ao caminho seguro que nos conduz ao céu, eu vos digo: rogai
impetrai de Deus a graça constante de que nosso Senhor mande-nos um verdadeiro santo e justo pastor de almas. Não mande-nos mercenários, não mande-nos aqueles que nos conduzem à perdição eterna, mas mande-nos verdadeiros obreiros da verdade, aqueles que com a base de Cristo, com a fé de Pedro, inabalável como a rocha, nos conduzam no caminho reto e seguro do céu. Neste dia de jejum, neste dia de penitência, neste dia em que nós devemos abster-nos de algo por amor de Deus e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, em honra de seus apóstolos São Pedro e São Paulo, e enfim com patrocínio da Virgem Maria Imaculada, Mãe Nossa e Mãe de Deus, conseguir de Deus a graça daquele santo pastor de almas que nos conduz à vida eterna. Por aquele que é bendito, agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.